4º ano. Estamos aqui para mais uma aula, tá? Nossa aula de hoje, História de Portugal ao Brasil, certo? Vamos ver aqui na página 50 do nosso livro, tá bom? Vamos ler esse texto. A Tiana espera que vocês leiam em casa, releiam um pouquinho, né? Para vocês treinarem a leitura de vocês, tá bom? Porque não é só o português que trabalha a leitura. Na história também nós trabalhamos a leitura, tá? Onde tem um texto, vocês leiam direitinho, que vocês vão cada vez mais trabalhando a leitura de vocês, tá? Leiam, acompanhem com a Tiana, abram aí o livro na página 50 e vão acompanhando a leitura, tá bom? No início do século XIX, uma série de disputas entre franceses e ingleses abalou a paz em Portugal. Isso ocorreu porque os portugueses, que faziam muitos negócios com os ingleses, foram ameaçados de invasão pelo governante da França, que era Napoleão Bonaparte. Com a segurança em risco, a família real portuguesa deixou Portugal e partiu em direção à América. Em novembro de 1807, eles foram acompanhados de nobres que faziam parte da corte. O que é corte? Que ao lado tem no glossário, ó, as pessoas do convívio do rei, né? Aquelas pessoas que viviam ali próximo ao rei. A corte de Dom João. Então, príncipe regente. O que é regente? Regente é a pessoa que dirige ou governa, tá bom? Alguns navios foram diretamente para o Rio de Janeiro, enquanto o navio do príncipe regente, que era Dom João, aportou na Baía de Todos os Santos, na cidade de Salvador, em 22 de janeiro de 1808. Com a chegada de Dom João, muitas mudanças aconteceram. O cargo de governador-geral foi extinto, não tinha mais. E Dom João passou a administrar diretamente a colônia. Além disso, emitiu decreto de abertura dos portos às nações amigas, que permitia pela primeira vez o comércio direto entre a colônia e outros países. Antes, o Brasil só podia estabelecer comércio com Portugal. Eles não poderiam ter comércio com outros países. Aí, a partir desse momento, né, Dom João permitiu que o comércio existisse entre outros países, tá certo? Não só Portugal e Brasil. Vamos aqui para a página 51. Agora vamos falar um pouco da corte no Brasil. Dom João permaneceu na Bahia apenas por um mês. Nesse período, propôs algumas mudanças, como a criação da escola de cirurgia, que depois seria chamada de Faculdade de Medicina da Bahia, além da instalação de fábricas na cidade, que ainda não existiam fábricas. E ele fez isso, Dom João, né? Depois da passagem pela Bahia, a família real portuguesa seguiu para o Rio de Janeiro, então capital da colônia, onde foi recebido com festa pela população. Aí aqui tem a chegada do príncipe, que é Dom João, olha aí a festa, né? Essa aqui, a corte toda. Essa imagem que vocês estão vendo no livro de vocês. Aí tem, Dom João instalou seu governo no Rio de Janeiro, que passou a ser o centro administrativo de Portugal e de todas as suas colônias. Por ser a sede do governo português, o Rio de Janeiro passou por diversas transformações. Eles tiveram que mudar muita coisa, né? Porque agora ele era o centro. Rio de Janeiro passou a ser o centro. Então, ele fez muitas mudanças e vamos ver aqui as transformações que aconteceram. Entre as mudanças estavam
obra de alargamento de ruas. Passa um tracinho aí, pegue seu lápis e passa no nome alargamento de ruas. Instalação de coleta de esgoto, que não tinha, né? Do abastecimento de água, também passa o traço. E do transporte público, coloca também grifando aí. Também foram criados vários estabelecimentos, como Banco do Brasil, passa o tracinho, Banco do Brasil. Academia Militar de Marinha, passa também o traço. Horto Municipal, que é hoje a atual Jardim Botânico, que é lá onde é o Jardim Botânico, era o Horto Municipal, passa o tracinho. A Real Biblioteca, que hoje em dia, né, atual, é Biblioteca Nacional. A Imprensa Régia, passa o tracinho, responsável por publicar a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal a circular no Brasil, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro, né? O primeiro jornal a circular pelo Brasil. Até então, a imprensa de livros e jornais era proibido na colônia. Não podia ter nem livros, nem jornais. Aí, a partir daí, foi livre, né? Vamos para a página 52. Ponha-se na rua. Vamos ver o que é isso aqui. Ponha-se na rua. Os milhares de portugueses que chegaram ao Brasil tinham casas para morar. Não tinham casas para morar. Diante disso, o governo português passou a marcar as casas dos moradores da colônia com a sigla PR, que significa Príncipe Regente. E indicava que esses moradores deveriam desocupar as residências para ser ocupada pelos portugueses, certo? Ele colocava PR para as pessoas saberem que era dele, certo? Do príncipe regente. Então as pessoas tinham que sair para ser ocupado pelos portugueses. A população, incomodada com a situação, logo apelidou a sigla, que era o PR, de propriedade real. Prédio roubado. P de prédio, R de roubado. E ponha-se na rua, né? O P de ponha-se e o R, né? Rua. Era a expressão mais conhecida, era ponha-se na rua, certo? Aí aqui embaixo nós temos nossas atividades, né? Não é para fazer nem a primeira nem a segunda questão. Coloquem aí não, que é para quando voltarmos para a sala de aula, nós vamos fazer, tá? A terceira tem: assinale com um X as mudanças em infraestrutura implementadas na cidade do Rio de Janeiro logo após a chegada da família real. Obra de alargamentos das ruas, ele fez isso. Aí você olha lá onde a Tiana pediu para você passar um tracinho. Correto, ele fez, né? Criação de escola de samba, não, nós não falamos, né? Criação de shoppings, nem existia naquela época. Criação da imprensa régia, sim. Obras de abastecimento de água, sim. Ampliação da rede elétrica, não. Obras de coleta de esgoto, sim. Criação de estabelecimentos como banco, biblioteca e academia militar, sim. Aí na página 53 tem a 4. No século XIX, a maior parte do trabalho da cidade era feito por pessoas escravizadas. Você acredita que as melhorias do governo beneficiaram toda a população local? Vocês acham que a maioria dessas pessoas foram beneficiadas? Não, começando já pelas casas, né? Que pediram para eles saírem, que quem iam ficar eram os portugueses, né? Então eles não foram beneficiados, exatamente por isso aí. Só quem foram beneficiados são as pessoas da corte, pessoas que tinham um nível maior. Sim.
A sigla PR, após a vinda da família real ao Brasil, significava príncipe regente. Procure no dicionário o significado da palavra sigla. A palavra é formada com as primeiras letras de outras, certo? Porque a sigla significa que são as primeiras letras de algo que você queira abreviar, tá certo? Primeiras letras da palavra, tá bom? Você sabe a sigla do estado onde você vive? Qual é o estado em que nós vivemos? É o Ceará. Como é a abreviação do Ceará? Nós abreviamos em 2 letrinhas. Quais são? CE. E a sigla do Distrito Federal? Onde fica Brasília e a capital do país? E a sigla do Distrito Federal, onde fica Brasília, a capital do país? Sim. Então, a sigla de Brasília que fica lá, é o Distrito Federal. DF. A 7, ligue as siglas a seu significado, tá certo? Vamos ver. Agora vamos lá A. Olhando para cá. A. FAB. FAB, você vai ligar para onde? Força Aérea Brasileira. Se liga para lá. Força Aérea Brasileira. Força não é F? A, aérea, e o B, brasileira. Então, a abreviatura, né, que é a sigla FAB. BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Aí você liga, BNDES. C, SUS. O que é o SUS? Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. Você liga. D, IBGE. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Agora, CEP. Código de endereçamento postal. Código de endereçamento postal. RG. Registro Geral. Ok? Aí você liga, tá? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Releiam o texto e até a nossa próxima aula, tá? Beijão pra vocês.